Em meio à crise, Santos segura Jair e não terá presidente por 2 rodadas. Brasileirão classificação e jogos. 4 jogos sem vitórias, 3 sem balançar as redes. Gritos de time sem vergonha e burro. Jair Ventura é quase zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. 16º lugar. É em meio a esse cenário de crise que o presidente do Santos, José Carlos Pérez, viajou para a cidade de Londres no último domingo, 27, para atuar como chefe da delegação brasileira no penúltimo jogo da seleção antes da Copa do Mundo, contra a Croácia, dia 3 de junho, em Liverpool. Curiosamente, o embarque do presidente da seleção brasileira aconteceu, basicamente, no mesmo horário em que o Santos vinha sendo derrotado pelo Cruzeiro por 1-0, no Pacaembu, pela 7ª rodada do Brasileirão. Os jogadores deixaram o campo debaixo de vaias e de gritos de time sem vergonha. Jair Ventura, chamado de burro, foi o principal alvo dos protestos. Sem o presidente Pérez, que retorna ao Brasil apenas no dia 4 de junho, próxima segunda-feira, caberá ao vice-presidente Orlando Rolo assumir a bucha. Ele ficará no comando do clube por exatos 7 dias, ou ainda por 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Jogos contra o Atlético BR, quinta-feira, 31, na Arena da Baixada, e Vitória, domingo, 3, na Vila Belmiro. Até lá, pelo menos, a permanência de Jair Ventura no comando da equipe santista é bem provável. Segundo apurou o All Sport, o Santos ainda não tem a intenção de demitir o treinador depois de mais uma derrota. O treinador acumula 12 vitórias e 12 derrotas em 30 jogos, além, claro, de 6 empates. Porém, novos resultados negativos podem mudar esse panorama até mesmo antes do retorno do presidente. Ivan Storti, Santos FC na 16ª posição do Brasileiro, mas com um jogo a menos que os adversários, assim como o Vasco, o Santos tem mais 5 partidas até a Copa do Mundo em pouco mais de 15 dias. Além de Atlético PR e Vitória, encara Corinthians, fora, Internacional, casa, e Fluminense, fora. O Santos não sabe o que é vencer a 4 jogos. O último resultado positivo aconteceu no dia 13 de maio, e justamente contra o atual lanterna do Brasileiro, 3-1 contra o Paraná, na Vila Belmiro. Desde então, o time de Jair Ventura acumulou derrotas para Luverdense, 2-1, pela Copa do Brasil, São Paulo e Cruzeiro, 1-0, pelo Brasileiro, empate, sem gols, com o Real Garcilaso, em jogo da Copa Libertadores. E detalhe, nos últimos 3 jogos, não foi às redes. A gente vai reverter essa situação. É momentânea. Não é um lugar do Santos. Com certeza, vamos brigar na parte de cima da tabela, disse Jair, que em coletiva após a derrota para o Cruzeiro teve de responder sobre uma possível saída do cargo de treinador. As vaias são naturais. Os protestos sem agressão têm de acontecer. Ano passado o Santos teve 3 treinadores. Será que é o ideal? Os bons times no Brasil têm técnicos longevos. Grêmio, Cruzeiro. Veja também Cruzeiro vence no Pacaembu e aumenta a drama de Jair Ventura no Santos. Estou mais revoltado que eles, diz santista sobre protestos da torcida. Jair, crise é momentânea e Santos vai brigar na parte de cima da tabela. E Santos, Leo pede que presidente volte de Londres. Número vamos trabalhar.